Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Fla React TV. Hoje eu trago um corte aqui super especial aí do SBT Esporte Rio. Vamos ver o que a Fernanda falou, o que o Vene Casagrande falou, o que o Pedrosa falou. E galera, fica até o final porque eu vou provar para vocês, diferentemente do que a antizada fala, o Flamengo é 9 vezes campeão brasileiro. E tô feliz, né? Maracanã lotado, recorde de público, recorde desde que o Maracanã foi inaugurado lá, reinaugurado e refeito para a Copa do Mundo. O Flamengo colocou mais de 73 mil pessoas no estádio. O Flamengo batendo recorde em cima de recorde. Então, já chega aí deixando seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você não perder nada aqui do canal. Vamos pro vídeo e fica até o final porque eu vou provar para vocês porque o Flamengo é 9 vezes campeão brasileiro. Vamos nessa, galera! Aqui, ô Vene Casagrande, Flamengo atual campeão de tais campeonatos. São esses aqui que a gente vai falar. Copa do Brasil 2024, Supercopa do Brasil 2025, Campeonato Carioca também 25, Libertadores 25 e Campeonato Brasileiro 25. Eu já vou falar do jogo, mas olhando esses números aqui, a gente está falando que daqui até aqui, um treinador que tem um ano, né, à frente do Flamengo e é a sua primeira experiência profissional no futebol. O Felipe Luiz é um fenômeno, o Vene Casagrande. Bom, o início dele como treinador de futebol, ele é assim, um fenômeno. Você resumiu bem o bom início de trabalho dele pelo Flamengo. Inclusive, Fernando, não é só em questão de títulos. O Felipe Luiz, ele consegue quebrar paradigmas. O que ele fez naquela entrevista coletiva, por exemplo, expondo a situação com o Pedro, poucos treinadores teriam coragem de fazer aquilo. E ele fez aquilo, Verdade. Não foi para expor o Pedro. Ele fez aquilo para recuperar o Pedro e para mostrar para o público dele e também para os jogadores, para o elenco, que o primeiro que precisa ser pensado é no Flamengo. O melhor é o momento para o Flamengo, não é pensando apenas no jogador. E ele não fez aquilo só com o Pedro. Vocês vão se recordar na Copa do Brasil mesmo com o Gabigol. Antes mesmo o Gabigol fazer um gol naquela Copa do Brasil, ele havia dado um belo de um esporro em Gabigol antes do gol sair, mostrando para os demais jogadores que, independentemente da amizade, porque ele tem amizade com esses caras, quem manda é o comandante. Então o Felipe Luiz, ele vem fazendo um trabalho absurdo, conquistando títulos, valorizando jogadores. Olha o Varela, o que era antes do Felipe Luiz, o que é agora com o Felipe Luiz, é um outro jogador. E o Felipe Luiz, assim, é um treinador que tem tudo para crescer ainda mais. A questão não é se ele vai para a Europa, a questão é quando ele vai para a Europa. E ontem, na entrevista coletiva, ele disse que por ele renova. Acho até que para ele, o melhor para a carreira dele é o melhor renovar mesmo. Ficar mais um ano no Flamengo e conquistar cada vez mais títulos. Lembro daquele debate que a gente teve aí nos últimos dias, se ele vai ser maior. Hoje ele já é maior que o Jorge Jesus, tá? Hoje ele já é o maior. A questão de idolatria na instituição Flamengo ele já é maior. É só ver o que ele conquistou. E ele pode conquistar muito mais. Muito mais se ele continuar no Flamengo. Não é nenhum absurdo dizer que o Flamengo ano que vem chega como favorito para ganhar o Brasileiro, para ganhar a Libertadores. E o melhor, ele conquista um brasileiro que ele, desde o começo, junto com essa gestão, deu prioridade. É só a gente ver as decisões que ele tomou durante o ano. Poupando na Copa do Brasil para dar prioridade no Campeonato Brasileiro, poupando em alguns jogos da Libertadores para dar prioridade ao Campeonato Brasileiro. Então, ele consegue aquilo que ele botou como meta no começo da temporada. E, resumindo muito bem, é um fenômeno no começo dele. Ele é um fenômeno. Lucas Pedrosa, Sim. o placar foi magrinho, mas era isso que o Flamengo precisava, Pedrosa. Depois que o Flamengo fez o primeiro gol, a partida ficou muito mais controlada, né? Acho que o Flamengo fez um bom jogo, um jogo de volume. Eu vou cortar um pouquinho aqui, Pedrosa, o Flamengo depois que fez o primeiro gol. O Flamengo dominou a partida inteira, não foi só depois que o Flamengo fez o primeiro gol com o Lino. O Flamengo dominou a partida toda, não passou sufoco nenhum. Com o gol do Samuel Lino também, que era um garoto que chegou, precisava se adaptar, foi elevado a um patamar que ele não condizia com o que ele é de jogador. Falaram que ele ia acabar com o futebol brasileiro, que ele era o novo Neymar e não é isso. Acho que, inclusive, isso fez mal para esse atleta que caiu de rendimento nas últimas partidas, mas o Felipe Luiz nunca deixou de acreditar nele. Principalmente sem bola, contra o Palmeiras faz uma grande final e ontem consegue fazer um gol muito importante também para esse Flamengo contra o Ceará. Dentro do Maracanã, uma festa belíssima. Acho que venceu o melhor time, o melhor ataque, a melhor defesa.
Vale lembrar uma coisa que também tem que ser deixada clara, que é a comissão técnica do Felipe Luiz. O Rodrigo Caio, inclusive, foi muito destacado ontem pelo gol de bola parada, e não foi só esse gol de bola parada que o Flamengo fez no ano, muito pelo contrário, não só na final da Libertadores, mas o ano inteiro o Flamengo vem ganhando jogos dessa maneira. O Vene sempre fala aqui do Ivan Palanco, que é o espanhol, que é muito também valorizado pelo Felipe Luiz. Então o Flamengo ganhou 2025, não só o Brasileiro, mas a Libertadores, de forma profissional, com planejamento. E esse planejamento começou lá quando o Felipe Luiz assumiu no ano passado, ganhou a Copa do Brasil e foi mantido mesmo com a troca de gestão, mesmo com as eleições do Flamengo. Com coragem. E ele teve muita coragem nas convicções dele. É só a gente ver aí nos 2 jogos que o Flamengo conquistou títulos recentemente. Primeiro, com o gol do Danilo. Um jogador que muita gente não queria como titular naquela final da Libertadores. Aqui, né? Queria o Léo Ortiz na base enfim, do improviso, digamos assim, porque era um jogador que não estava 100%, na base de sacrifício totalmente. E Danilo entrou como titular, fez uma boa partida e acabou fazendo o gol do título. E agora no Campeonato Brasileiro, ele novamente insistiu em Samuel Lino, mesmo grande parte da torcida criticando Samuel Lino, ele mostrou que a convicção dele estava certa e o Samuel Lino foi lá e fez o gol do título do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o roteiro foi maravilhoso para o técnico Felipe Luiz em todos os sentidos. Mas foi maravilhoso por quê? Porque ele é um bom treinador, ele manteve a convicção dele, apesar de muitas críticas. E o bom do Felipe Luiz, que embora ele esteja começando a carreira, ele sabe quando ele erra. Ele chega na entrevista coletiva e ele fala: eu não gostei do meu time, eu estranhei meu time, eu não gostei do meu plano de jogo, de fato não deu certo. Então, assim, é um cara extremamente humilde para chegar na frente das câmeras e dizer que ele não acertou, que ele estava errado nas escolhas dele. E tá tudo bem, nem todas as escolhas vão dar certas. O mais importante é ele identificar que não deu certo e tentar mudar. Esse é o grande sucesso do Felipe Luiz, e não só do Felipe Luiz. Eu acho que a grande diferença do Flamengo desse ano para os últimos anos é: agora tem uma gestão profissional no departamento de futebol. Antigamente, o Flamengo se auto-sabotava. Era dirigente, amador, digamos assim, mordendo virilha de torcedor em shopping, era jogador dando soco na cara de outro jogador, era membro de comissão técnica dando soco na cara do Pedro. Ou seja, o Flamengo acabava ganhando o título porque tinha um elenco extremamente bom, mas a gestão profissional não existia no departamento de futebol. Hoje a gente vê um departamento de futebol extremamente profissional. Vene, isso quer dizer que vai conquistar tudo? Não, mas isso quer dizer que vai ficar muito mais perto dos títulos. Tanto é que mostrou no seu primeiro ano aí, porque ganhou os 2 títulos mais importantes do futebol brasileiro, que é a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então, assim, não é por acaso. Claro que o Flamengo é o time que mais recebe grana da TV, é o time que tem mais incentivo, é o time que tem mais torcida, e isso gera, obviamente, também mais grana, mas se não parar em algum momento para falar assim: rapaziada, a gente precisa sangrar aqui para depois colher os frutos, que foi o que o Bandeira fez lá atrás, e é muito clichê repetir isso, mas foi isso que aconteceu no modelo associativo, que é mais difícil. Por quê? Como é que funciona o modelo associativo? O cara é eleito 3 anos e ele tem 3 anos para ganhar. Porque se ele não ganhar, ele não vai continuar. O Bandeira não. O Bandeira pensou o seguinte: eu não vou pensar nos meus 3 anos de mandato, eu vou pensar nos 30 anos do Flamengo. E foi aí que o Flamengo começou a se recuperar. Então é mais ou menos isso, cara. É um exemplo, claro, repito, são realidades completamente diferentes. Cada clube tem sua realidade, cada clube tem seu incentivo. Acho que a divisão de cotas aqui no Brasil ela tem que ser cada vez mais igualitária para equilibrar o futebol brasileiro. Mas o Flamengo, quando teve que se reorganizar, se reorganizou. E hoje colhe os frutos. O ano foi tão perfeito para o Flamengo que o Flamengo termina a temporada tendo a melhor média de público do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, e o título saiu justamente num jogo dentro do Maracanã, com mais de 70 mil pessoas, e entra nisso que o Pedrosa mencionou. A partir do momento que você tem a melhor média de público, é sinal que sua renda vai ser maravilhosa. E se o dinheiro entra e você sabe gastar esse dinheiro, faz a roda girar, óbvio que a bola vai entrar mais vezes, querendo ou não. E voltando no passado da gestão Bandeira, tem um vídeo do BAP, que hoje é o presidente do Flamengo, lá em 2012, ele falando o seguinte: participar da Libertadores tá bom? Tá bom coisa nenhuma, tem que ganhar a Libertadores. Ah, ficar na parte de cima do Brasileiro tá bom? Tá bom coisa nenhuma, tem que ganhar o Campeonato Brasileiro. Só que para fazer isso, você precisa tomar um remédio amargo que muitos clubes não querem tomar. E é isso aí, galera. O que vocês acharam aí do vídeo do Vene Casagrande com o Pedrosa e também com a Fernanda? Eu vou falar uma coisa pra vocês, galera. E a gente tomou o remédio amargo, né? A gente ficou muito tempo sem ganhar nada. Eu acho que os clubes brasileiros deveriam copiar, só que eles preferem fazer da maneira mais fácil. Eles não querem ficar sem ganhar nada. Os presidentes querem fazer de tudo para ganhar um campeonato brasileiro, para ganhar um campeonato estadual, para ganhar uma Libertadores, e
fazem loucuras, saem fazendo loucuras, assim como o Internacional não deve, o Flamengo não pagou até hoje, o Corinthians deve todo mundo, o próprio Botafogo hoje está cheio de dívida e com um monte de problema aí, e o Textor, eu sempre falei aqui, os meus amigos ficam pau da vida comigo que eu falo, o Textor vai afundar o Botafogo. Bom, e como prometido, eu vou provar para vocês agora aqui que o Flamengo é campeão brasileiro. O Flamengo é 9 vezes campeão brasileiro. Pra galera que viveu lá, pra galera que acompanhou, eu até fiz umas anotações aqui para não esquecer. Eu vou olhar aqui pro computador. O que acontece, galera? Na época eram 16 equipes, né? Então tinha um módulo verde e um módulo amarelo. Então, a CBF, na verdade, no ano de 87, ela cogitou em não realizar o Campeonato Brasileiro porque eles alegaram que não tinha dinheiro, não tinha grana. Então, juntaram-se 12 clubes aí do campeonato da Série A, né, da primeira divisão do futebol brasileiro, e realizaram o campeonato, fizeram o Clube dos 13. O Clube dos 13. Então, vendo que seria um sucesso, a CBF foi lá e se meteu, né? Ela se meteu, criou esse módulo amarelo e, na verdade, ela criou o módulo... Tinha um módulo verde, que era o da Série A, da primeira divisão. Então, eles criaram o módulo amarelo, azul e branco, que simbolizava aí primeira, segunda, terceira e quarta divisão. Isso tudo, a CBF, que dizia que não tinha dinheiro, meteu o bedelho na brincadeira. Então, criou-se aí o módulo amarelo e depois que a CBF se meteu, viu que o campeonato ia ser um sucesso, eles requisitaram o cruzamento entre os módulos verde e o módulo amarelo, que representava a primeira e a segunda divisão do futebol brasileiro, né? E o que acontece? Durante a discussão, isso era muito discutível, o senhor Eurico Miranda, para quem conheceu muito bem, foi gestor e presidente do Vasco durante muito tempo, ele assinou essa aprovação que a CBF queria, o cruzamento dos módulos, sem autorização do presidente da época do Clube dos 13, que era o Márcio Braga, o presidente do Flamengo. Ou seja, uma bagunça, o Flamengo ganhou dentro do campo, aí fizeram lá aquele cruzamento louco, aquele cruzamento maluco, que teve o Guarani e o Sport decidindo o módulo amarelo, e inclusive a disputa de pênalti lá do módulo amarelo nem acabou, né? Nem acabou, para quem não sabe, foi batido vários pênaltis lá e a disputa não acabou. Aí deram lá o Sport lá como campeão do módulo amarelo e cruzou com o Flamengo, que tinha sido campeão vencendo o Internacional no Maracanã com gol do Bebeto em 87. Aí o Flamengo se tornou campeão de 87 do módulo verde, nesse caso da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo e o Inter não aceitaram fazer esse cruzamento, não jogaram, não fizeram esses jogos e erroneamente, de forma completamente errada, entraram-se na justiça, falando que era o Sport, falando que era o Flamengo, outros falaram que era o Sport, e foi para o STF, que é o Superior Tribunal Federal, saindo da esfera esportiva, indo para a esfera civil. Mas todo mundo sabe, cara, a imprensa hoje brasileira, qualquer jornalista aí que você perguntar, quem é o campeão de 1987 é o Flamengo, e é por isso que o Flamengo é 9 vezes campeão brasileiro. Campeão. E outra coisa, vou dizer mais uma vez aqui, quem tem 4, tem mais. Galera, a gente vai voltar com mais vídeos aqui. Um grande abraço pra vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho de notificação e deixe o seu like. Valeu, galera! Fui! Diz aí se vocês gostaram, faz esse comentário aí, quem que vocês acham que é campeão de 87? É o Flamengo, né? Mas pode fazer um comentário aí, o que você acha, a galera que viveu, a galera que acompanhou, assim como eu acompanhei o campeonato inteiro e foi um campeonato muito maneiro, Flamengo tornando-se campeão aí. Valeu, galera! Fui!